Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Matheus Pereira, finalmente confirmado como novo reforço do Cruzeiro. Notícia muito boa, né, para uma segunda-feira, ainda mais vinda de derrota no Campeonato Brasileiro, mas aí o principal reforço da atual temporada já vai ser anunciado, já foi, para falar bem a verdade, que eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, sobre o meio-campista Shailon, será que agora, com a chegada do Matheus Pereira, ele ainda vem para o Cruzeiro? Que temos atualizações importantíssimas sobre isso, até porque, vale lembrar, apesar dos dois serem meias, o Shailon pode atuar uma função de ponta esquerda, o Matheus Pereira como meia, como ponta direita, onde ele quiser atuar nesse ataque, eu acho que ele vai ser muito bem-vindo. Quero trazer aqui algumas atualizações. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado aí a todos por termos passado aqui, ó, de 39 mil inscritos e 200 no YouTube, valeu demais. Trouxe aqui o pós-jogo ontem, né, depois da derrota, a análise achei até que interessante, pelo visto vocês também gostaram do jogo. Se você não viu, quando terminar aqui eu vou deixar na tela final para vocês e vou esperar essa ambulância passar aqui também, porque, né... Bom, então o próprio perfil oficial, no caso do Al Hilal, postou aí, né, de que o Matheus Pereira é jogador do Cruzeiro. Como assim, Gustavo? O perfil mesmo deles lá do Al Hilal colocou, né, lá do perfil árabe, que assim, Pereira se junta ao Cruzeiro Esporte Clube e, no caso, boa sorte para ele, né, no caso ele é chamado mais lá de Pereira, no Brasil, no geral, que tem esse costume, né, de chamar o nome Matheus Pereira. Lá fora tem muito mais na camisa, por exemplo, só Pereira, até no tempo de Premier League, enfim. Então ele chegando aí no Cruzeiro, o próprio perfil do Al Hilal anunciando isso, que até pegou muita gente de surpresa, porque não foi agora, foi às 2 horas da manhã que o perfil postou isso, então meio que na madrugada aí o Al Hilal confirmando o empréstimo, e que não era surpresa para ninguém, né? Só esse anúncio que o Cruzeiro também ainda não tinha oficializado, mas o Matheus Pereira inclusive já foi visto ontem no Independência, com a comissão técnica, com os diretores do Cruzeiro e tudo mais, então não era surpresa para ninguém, mas ele chegando aí de forma oficial, pelo que parece empréstimo então de uma temporada, até julho do ano que vem, que é aquela coisa, é ruim porque vai deixar o Cruzeiro nessa altura da temporada como se fosse hoje, então teria uma reta final inteira do Campeonato Brasileiro, mas cara, conseguir ele na teoria de graça, porque tudo bem, vai ter que pagar os salários, mas vai ter uma ajuda do Pedro Lourenço, que agora eu falo um pouco mais sobre isso. E ter ele por um ano, eu tenho certeza que vai ajudar bastante nessa reta final de Série A. Eu vejo que o Cruzeiro está precisando de um gás novo, tá? Acho que a chegada do Matheus Pereira e do Arthur Gomes é mais do que necessárias nesse momento. Acho que podem vir a ser igual o Bruno Rodrigues foi para o Cruzeiro, claro, né? Cada um com as suas devidas proporções de nome e tudo mais, mas é aquele gás extra que teve o Bruno Rodrigues para a reta final da Série B do ano passado, que o Cruzeiro vinha muito bem, deu uma osciladinha ali, mas trouxe alguns reforços, a maioria não deu certo, mas os que deram certo ajudou demais o Cruzeiro a se estabelecer naquela posição, e eu acho que com a chegada do Matheus Pereira, do Arthur Gomes, cara, melhorar esses índices de ataque, né, o Cruzeiro não tá se encaixando, a zaga, se você for analisar, o problema principal do Cruzeiro é o ataque, porque a zaga não é de ficar sofrendo muitos gols, ainda assim tem seus erros, mas se o ataque fizesse pelo menos os gols que ele cria, já estaria resolvido boa parte dos problemas e o Cruzeiro poderia estar numa posição acima ainda na tabela, que com a chegada do Matheus Pereira nos permite pelo menos sonhar, né, numa, quem sabe, G6, G8 do Campeonato Brasileiro, até porque o Cruzeiro estava na 11ª colocação, né, acho que não caiu nenhuma, antes do jogo contra o Curitiba estava em 9º, então não é loucura imaginar ficar entre o G8, que pode sim, dependendo, né, de quem for campeão da Copa do Brasil, da própria Libertadores ou Sul-Americana, abrir mais uma vaga. Então o Matheus Pereira, que estava por último lá no Al-Eda, que ele foi emprestado no mês de março, se eu não estiver enganado. Naquela época já teve especulações do Matheus Pereira no Cruzeiro, e também no Botafogo e no Corinthians. Ele foi emprestado pelo próprio Al Hilal e por lá não teve um desempenho ruim, tá? Tem muita gente que não sabe, né, e fica falando abóbora. 13 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ou seja, ele teve 6 participações em 13 jogos, a cada 2 jogos ele dava um gol ou uma assistência. Tipo assim, é uma média muito boa. É claro, é uma liga mais fraca, mas pô, você vai esperar que o cara marque um gol por jogo? Nem o Cristiano Ronaldo, que tá lá na Arábia, tá mantendo essa média de um gol, uma assistência por jogo. Imagina, por exemplo, o Matheus Pereira jogando no Al-Eda, né? Não é bem assim não, mas teve números interessantes no período que ele vai lá para a Arábia. O número de gols realmente é baixo, foram apenas 5 gols nesse período, mas contribuiu com 19 assistências em um pouco mais do que 54 jogos. 19 assistências é muita coisa, tá? 24 participações em 56 jogos, quase uma participação a cada 2 jogos, desempenho muito interessante. E o principal, né, pelo West Bromwich, que jogou a Premier League de 2020 e 2021, onde ele marcou 12 gols, 6 assistências em 34 jogos, marcou gols contra o Chelsea, marcou gols aí contra o West Bromwich,
pelo West Bromwich contra o West Ham, contra o Brighton, que eu vi aqui também, ótimos desempenhos na Premier League, até ser vendido por quase 100 milhões de reais para o Al Hilal. Então isso aqui que me pega, cara, eu não esperava nunca, tá? Que o Cruzeiro ia trazer um jogador desse nível na atual janela, porque o cara foi vendido por 100 milhões de reais e não foi, nossa, lá em 2019, né, 2020, putz, igual o Coutinho, por exemplo, não, já tá caindo muito, né? Não, né, isso não tem nem 2 anos, cara, e tipo assim, hoje ele chegar de empréstimo pro Cruzeiro só tendo que pagar o seu salário, para mim foi um excelente negócio. Aí vai os créditos total pro Pedro Martins, pro Paulo André, que quando tem que criticar eu critico, igual eu critiquei ontem, do Cruzeiro não ter começado a Série A com nenhum reserva para ponta esquerda no lugar do Bruno Rodrigues, mas nesse caso aqui do Matheus Pereira foi impecável. O Cruzeiro nesse mercado de meio do ano, muito melhor do que eu poderia imaginar. E quero saber se você concorda comigo, discorda, qual função você acha que o Matheus Pereira tem que fazer. Eu já adiantando aqui para vocês, colocaria ele pra já, não sei quando que ele vai ter condição, mas já colocaria ele de meia mesmo, no lugar do Matheus Vital, para ter um cara ali mais próximo do gol, porque o centroavante não tá conseguindo fazer isso. E no caso, o Matheus Vital vem vindo de um problema muito ruim, né, cada vez mais caindo de rendimento, depois de algumas contusões. Enfim, acho que está na hora dessa mudança. Lembrando que ele pode atuar de ponta esquerda, ponta direita, é muito diferenciado. O que ele vier para fazer aqui no Cruzeiro, tenho certeza e estou bem confiante que vai dar certo. 27 anos de idade, salário próximo aí da casa, de acordo com informações, 1 milhão, 1 milhão e 100 ou 1 milhão e 250 mil. Então ainda não temos ideia, porque várias fontes falando um valor, outras, mas é próximo dessa casa de 1 milhão, pelo visto vai ter uma ajuda do Pedro Lourenço. Quando tiver certeza sobre isso, eu trago um vídeo aqui também no canal falando sobre esse caso. Deixa aqui a sua opinião então sobre o Matheus Pereira. Acho que não tem nenhum cruzeirense, né, que não gostou dessa contratação. Enfim, quando tiver à disposição também, acho que não vai estar disponível agora contra o Atlético Paranaense, no mínimo contra o Botafogo ali, contra o Palmeiras nos próximos duelos. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Leon, casa de apostas que te dá R$25 a você fazer o seu registro, vindo pelo meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição. Você pega esses R$25 e pode apostar nos próximos compromissos do Cruzeiro, Copa do Mundo Feminina, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Então o link da Leon vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o meio-campista Shailon, e a notícia não é muito boa. De acordo aqui com o portal Blog da Raposa e o próprio Samuel Venâncio, o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, vem fazendo jogo duro e não pretende, ter uma negociação com o Cruzeiro, com o Shailon, para liberar o atleta, que é uma peça importante na equipe. E é estranho porque o próprio presidente do Atlético tinha dado algumas entrevistas, não descartando totalmente esse negócio. Até o próprio Samuel Venâncio trouxe essa notícia de que o Pedro Castro poderia ser envolvido nas negociações, que seria bom para todas as partes, e agora eu não sei o que aconteceu. Às vezes o Atlético pediu o Pedro Castro mais uma compensação financeira. E vocês sabem que o Cruzeiro, com compensação financeira, não tem realmente feito muitos esforços para levar os jogadores. Até o próprio Flávio, volante, que seria fundamental para o time, teria uma pequena compensação financeira, assim, de 3, 4, 5 milhões de reais, e o Cruzeiro não levou adiante. Imagina para um jogador que chegaria para ser um reserva. Não acho que seria ruim, acho que ajudaria no elenco, mas com certeza chegaria para ser reserva, não para ser titular. Então acho que o Cruzeiro deve ter emperrado nessa alguma pedida a mais do Atlético Goianiense, porque não teria nenhuma pedida alta, com certeza de salários, seria dentro da realidade, mas essa questão aí parece que não deve avançar. Se tiver mais atualizações, eu trago aqui para vocês. Só lembrando, você deve ter pensado, mas já chegou o Matheus Pereira, vai chegar o Shailon. Até quando teve essa notícia do Shailon, todas as fontes, o Samuel Venâncio, o Nicola, o portal Super Esportes, sempre deixou claro que, mesmo com a chegada do Matheus Pereira, não anularia essa chance do Shailon chegar. Por quê? Matheus Pereira pode jogar de meia, que é o principal dele, meia esquerda, como uma ponta mesmo, ou ponta direita. Eu acho que ele chega para fazer um papel de meia. O Shailon pode jogar também de meia, mas pelo lado esquerdo. E esses dois dariam uma variedade muito maior para o Cruzeiro, que pode mesclar tanto ali, Bruno Rodrigues, Arthur Gomes, tem o Wesley na direita, o Vital, o Shailon, Matheus Pereira, trazer o Bruno Rodrigues para 9, então daria já tem, mas aumentaria ainda mais esse leque de opções para o técnico Pepa, que não tem, para falar bem a verdade, feito boas mudanças, mas com essa chegada de reforços eu imagino e acreditaria que poderia ter algumas alterações. 26 anos de idade, o Shailon, nessa última temporada jogou 36 jogos, 8 gols e 8 assistências na atual temporada, na Série B, tem sido peça importante para o Atlético, que começa bem e estava mal, mas nos últimos 5 jogos está aí com cara de que deve terminar no G4 daqui para o final do ano, e ano passado foi muito bem na Série A. No ano, 12 gols em 55 jogos, além de 4 assistências, contando também jogos da Copa do Brasil, que o Atlético chegou nas quartas de finais, assim também como nas quartas da Sul-Americana. Quero que deixe aqui embaixo nos comentários. O que você acha então do Shailon? 26 anos, seria ou não uma boa opção o meia aí em São Paulo para chegar no Cruzeiro?
Tô curioso para ver o que vocês têm a dizer. Se você quiser ver aqui outras atualizações que eu trago para vocês, vou deixar aparecendo aqui na tela de algumas últimas notícias e atualizando o mercado da bola. Esse vídeo aqui do pós-jogo de ontem, né, que eu falo ali sobre o Pepa, será que ele corre risco de ser demitido? E a sequência duríssima de jogos nos próximos um mês do Cruzeiro aí, que vai ser só compromisso muito difícil. Clique aqui e vai lá dar uma olhada. Eu vou deixar o link também da Leon para você começar a apostar.